bem, chegamos à aula onde vocês vão ter um indicador de desempenho e progresso do time. Olha só. Vamos entender que a vida, ela está sempre dando feedback para a gente. Matheus, como é que funciona isso? Os seus desempenhos ou falta de desempenho, eles são os feedbacks que a vida te dá. E reconhecer esses feedbacks que a vida te dá é, na verdade, uma habilidade que você tem de reconhecer os pontos que você precisa melhorar. A vida está o tempo todo sinalizando para a gente o caminho que a gente tem que ir. Às vezes a gente precisa melhorar em alguma coisa e a gente continua errando. E a vida está mostrando para a gente que aquele ali é o nosso erro, que a gente não tem uma habilidade, que a gente continua naquele erro constante, que seja um erro de desenvolvimento pessoal, que seja na tua casa, que seja com pessoas, que seja com habilidades na sua profissão, dentro da sua academia, que seja na sua gestão do tempo, que seja na sua organização. Todo o tempo, as suas falhas, elas geram resultados também. E esses resultados que elas geram são indicadores de onde você precisa melhorar. Reconhecer isso é muito importante. E quando eu coloco aqui esse carinha triste, entende que os feedbacks que a vida te dá nem sempre são muito bons. Vamos colocar aqui que muitas vezes um feedback que a vida te dá você tem um grande problema vamos criar aqui um KPI legal? Você tem um grande problema de desenvolver uma comunicação clara. Você não tem muita paciência para comunicar com as pessoas. O que que isso faz? Faz com que as pessoas se afastem de você. O que que gera em você esse fato das pessoas se afastarem de você? Você se sente só, excluído, você não consegue se entrosar. Logo, você dentro da equipe não é uma pessoa que é aquele último que é escolhido para o campeonato, para o campinho. As pessoas não fazem muita questão de estar desenvolvendo um trabalho de equipe com você. Por mais que você tente, você não consegue ser uma pessoa agradável. Isso te causa uma frustração que te faz piorar cada vez mais. Então você é frustrado com isso. Isso deixa triste. E assim a vida vai te dando vários feedbacks negativos. Várias coisas ruins vão acontecendo com você. O que a gente precisa entender é que esses feedbacks, eles mostram pra gente o que que eu posso fazer para melhorar, para alcançar aqui, esse bichinho sorrindo aqui, ó, esse bonequinho aqui. A vida está me mostrando que essas coisas aqui, elas me deixam tristes, e elas são fortes indicadores de que isso vai fazer muita coisa na minha vida não andar ou atrasar. Então entende só, os feedbacks da vida, eles são como placas de trânsito. Toda vez que a gente vê uma placa, ela indica uma direção que a gente tem que ir. Um feedback da vida que ela está te dando é que você está numa rota, mas ali você precisa parar às vezes, e você avança. Aquela placa está te dando uma direção. É assim que acontecem os feedbacks. Então, às vezes, você está lutando para você ser um líder melhor, mas você também não consegue liderar, você não consegue que as pessoas te sigam. O que que precisa? O que que falta? Os feedbacks, eles são importantes, porque eles apontam um caminho para onde você deve ir. Os feedbacks da vida, eles te fazem reconhecer uma falta de habilidade que você tem para ser quem você precisa ser. E quais são os indicadores disso? Beleza, então o meu grande problema aqui de liderança é porque eu tenho um grande problema na minha falta de comunicação, então eu não consigo entrosar o time. Então, qual a habilidade que eu preciso ter? Cara, eu preciso ter melhor comunicação com o time. Então eu tenho que trabalhar mais o quê? O meu desenvolvimento pessoal, mais isso e aquilo. Então aqui eu vou colocando as habilidades que eu preciso ter para deixar de ser essa pessoa que os feedbacks da vida estão me dando. E aí o que que a gente vai usar para metrificar e para entender essa evolução? Como eu posso, presta bem atenção, papel e caneta aí, muita atenção. Elimina a distração, lembra da aula, hein? Como eu posso colocar indicadores aqui que vão me ajudar a perceber se eu estou melhorando ou não? A gente chama de KPIs, que é Key Performance Indicators, que é a mesma coisa aqui, indicadores chaves de desempenho. Então anota, ó, indicadores chave de desempenho. Esses indicadores, eles vão te levar para você conseguir metrificar, gerir o desempenho
de uma falta de habilidade. Então vamos lá. Vamos partir de um ponto aqui para a gente poder entender quais são os indicadores de performance. Vamos colocar eles aqui, tá? E se eu estou falando de uma pessoa que precisa liderar melhor a sua equipe, né? Ele precisa ser um líder melhor, ele precisa trabalhar melhor na liderança, ele precisa ter alguns indicadores que ele está evoluindo. Não somente na prática, mas na busca de evolução, de sair desse carinha aqui para esse aqui. Então, vamos lá, um indicador bem forte é esse cara tá praticando ter uma rotina, ele precisa aprender a falar melhor. Então, um indicador forte é falar melhor, tá? Falar melhor. Esse falar melhor inclui falar mais lento, completar as palavras. Percebe que eu falo muito rápido, então eu tô me adaptando, eu tô nessa fase aqui. Eu preciso aprender a me comunicar. Qual vai ser o indicador forte dessa comunicação mais assertiva? Ele vai criar uma rotina de estudo e de aplicação. Vamos supor que eu vou encontrar uma pessoa para que eu vá praticar com ela e ela vai me dando os feedbacks se eu estou conseguindo ser mais claro nas minhas demandas ou no que eu preciso me comunicar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma rotina de estudo. Então, todo dia eu vou fazer uma leitura e vou fazer uma prática. Uma leitura e eu vou praticar um pouco alguém aquela leitura. Eu vou fazer uma leitura e vou fazer uma prática. Tá, isso é um indicador-chave de desempenho. Eu estou melhorando, aplicando essa leitura e essa prática para melhorar a minha dicção e a minha comunicação. E eu tenho isso de forma rotineira, isso é uma rotina, que eu faço quantos dias por semana? Quanto tempo por dia? E quanto eu tenho melhorado? É a avaliação que esse meu coleguinha aqui vai me dar. Então, isso aqui é um indicador que eu estou fazendo um desempenho melhor. Entende só aqui? Existe uma planilha, e eu vou colocar essa planilha aqui embaixo, como ferramenta, para a gente poder fazer essa planilha e desenvolver mais KPI. A gente precisa entender uma coisa, parece um pouquinho complicado, mas não é muito simples. Eu preciso entender qual o feedback, o que está gerando, o que a vida está me dando como feedback. Cara, se você chega sempre atrasado, você tem as pessoas que elas estão sempre tendo as mesmas performances ou o mesmo comportamento na empresa. Entende? Toda vez que você chega na recepção, as meninas estão ali olhando o WhatsApp, aquilo tudo. Isso aí é um feedback que você precisa dar para ela, o feedback da vida. Mas esse feedback ele também serve para você, empresário. Então, entende? Vamos colocar como você fosse o agente da ação que fizesse essa segunda pessoa, essa terceira pessoa aí, mudar. Está sobre sua competência e responsabilidade mudar um comportamento de alguém em cima do que lhe compete, dentro da sua zona de influência, sua zona de controle. Então, se você está vendo alguém, um funcionário que não está empenhando o papel que ele deveria empenhar, a culpa é sua. Houve o treinamento ou não houve o treinamento? Se houve o treinamento, houve o acompanhamento? Se houve o acompanhamento, existe os indicadores chaves de desempenho, de performance naquele cargo? Quais são os indicadores chaves de desempenho de um cargo, da recepção? Como é que está sendo os atendimentos? Existe uma avaliação, por isso que você às vezes chega faz uma compra, liga para alguém, aquela história toda, alguém te atendeu e fala assim, você pode avaliar o meu atendimento? Você pode avaliar como eu te atendi? Você pode ficar até o final da ligação e avaliar? Ela precisa desse indicador e ser um KPI de desempenho dela. Então começa a criar na própria recepção, tem uma catraca, as pessoas estão entrando, ela sabe quantas pessoas entraram. E aí as pessoas forem saindo, ela tem como você falar sobre o atendimento aqui na recepção, se está legal? Tem como você deixar aí só se foi legal, sim, não, ou pode melhorar, enfim. Cria-se um painelzinho, por exemplo, e aquela pessoa
clicou ali, entraram 100 pessoas na academia, e aí dessas 100, 80 voltaram, dessas 80, 60 voltaram, que foi excelente. Então, um indicador forte de desempenho que aquela pessoa tem é um sistema que você criou. Você criou um sistema para avaliar o desempenho de melhora de alguém que não tinha um atendimento bacana. Então, entende? Não adianta só você ter um processo. Você tem que acompanhar o processo com KPIs, com indicadores. Agora, você tem que bolar muito bem o KPI, porque ele não pode ser algo em cima de uma habilidade, mas sim algo na falta dela. Eu posso colocar de desempenho, o que eu quero como performance? Eu quero performar, tudo aquilo que eu quero performar, eu preciso gerenciar. Eu tenho que sair do ponto A para o ponto B, tudo, beleza. Uma habilidade, um jogador, um treinador, um atleta, uma pessoa normal que atingiu o corpo, alguém que quer passar numa prova. Então, como é que você passa uma prova? Você não conhece algo, você começa a estudar, e qual é o indicador que eu estou pronto para entrar naquele cargo? Eu reprovei na prova aqui. Qual foi o sinal? Eu reprovei. Reprovei. Aquela placa de reprovado apareceu na minha frente. Aquela placa é um indicador de um caminho. Reprovei. Para ser aprovado, eu preciso estudar mais. Então, eu tenho que me dedicar mais. Quais serão os indicadores que eu vou ter de desenvolvimento, que eu estou me preparando? Mais horas de estudo, mais rotina de estudo, mais buscando mais pessoas para me ajudar. Tudo isso é indicador de desempenho. Tudo isso é um KPI. Eu vou amontoando esses indicadores, logo eu percebo e eu tenho claramente as ferramentas que estão fazendo com que eu me aperfeiçoe para eu conhecer esse assunto, para eu ser avaliado novamente. E aí vem uma nova avaliação. Essa avaliação ela vai dizer, eu estou preparado para aqui ou eu não estou? Porque ninguém chega a lugar nenhum se ela não estiver preparado. Isso não se sustenta. É preciso entender que a inabilidade ou a falta da habilidade, ela não vai me levar para um lugar e não vai me manter. Eu posso conseguir chegar de alguma forma, mas eu não vou conseguir me manter lá. Né? Foi um cargo arranjado. Então, se eu não tenho habilidade, conhecimento para passar na prova, aí eu começo a fazer prova prática de direção. Aí eu faço teórica por conta das placas. Aí, nessa prova prática, eu estou aprendendo a dirigir porque tem uma pessoa que tem habilidade do lado me ensinando. Então, lembra das 5 chaves? Instrutor e tal? Então, as coisas vão se encaixando. Então, essa pessoa vai me ensinando. E aí, quais são os indicadores que eu estou pronto para fazer essa prova? Eu tenho um número X de aulas de trânsito que eu precisei ter feito. Eu tive uma prova que eu precisei fazer para ver se eu conheço as placas. E quando eu passo em tudo isso, eu dou um sinal que eu agora estou apto para dirigir no trânsito com uma carteira. Agora você tem o comprovante que você pode andar na cidade, você pode andar no trânsito. Você está apto para andar no trânsito porque você passou por uma série de indicadores. Quem avaliou você no processo que você estava seguindo antes de fazer a prova? O teu instrutor. Você. Às vezes você fala, cara, eu preciso de pegar mais aulas. Por quê? Porque aquele número de aulas não me fez aprender o que eu preciso aprender, porque cai na prova. Exatamente, você vai fazer a mesma coisa com os processos na sua academia ou no seu estúdio. Cada cargo, ele precisa te dar vários sinais de competências que eles precisam entregar para que você consiga chegar no resultado que você quer. Então, por isso eu estou falando do prêmio, eu estou falando que em um plano de aula, por exemplo, se for em aulas coletivas, 4 ou 5 no grupo, eu tenho que perceber que aquele professor, aquele instrutor, aquele treinador, ele precisa ter alguns pontos de performance na aula, que esses pontos de performance vão gerar o relacionamento, vão garantir a experiência e vão criar aquela sensação de que eu não consigo explicar o que aconteceu comigo naquela academia. Mas esses indicadores, eles precisam acontecer no tempo certo, na intensidade certa. Então, você vai passar um plano de aula para o professor, e talvez você faça esse feedback com o seu próprio aluno depois. Você conseguiu perceber esses pontos dentro do seu treinamento? O nosso treinamento, ele tem algumas chaves de desempenho. Você percebeu que o professor passou por essas etapas com você e teve sucesso em todas elas para construir o seu treinamento? Qual é a primeira etapa? Você foi atendida com cordialidade, com respeito, você se sentiu acolhida? Segunda etapa, o exercício foi bem explicado, de forma que você conseguisse entender a função dele?
não de forma, não de forma científica, mas sim de forma aplicável? Na hora da atividade, você conseguiu aplicar o que ele falou com as correções que ele te deu? Ele foi assertivo nas correções? Você se sentiu invadida? Ele tocou alguma parte do seu corpo que não? Tranquilo, beleza. Após isso, você sentiu que você foi validada em todo esse processo? O professor celebrou contigo ou validou, te deu feedbacks positivos em relação ao que você fez? No final da aula, ao terminar, o professor te deu uma perspectiva, te motivando para vir na próxima aula? Ele te disse mais ou menos como vai ser a próxima aula para você não faltar e te deu alguma dica de alimentação, de alongamento, de sono ou de alguma coisa que pode potencializar o seu resultado? Sim, ele falou tudo isso. Isso é só de marcar, ok. Então eu tenho indicadores chaves que aquela aula foi muito bem aplicada e aquele professor está conseguindo aplicar todos os processos na aula. E às vezes eu tenho outro professor que não conseguiu passar aquilo ali para o aluno. Qual é a minha responsabilidade? Entender, feedback da vida para ele. Entender aonde foi que eu errei na minha comunicação ou no meu processo e mostrar para ele aonde ele errou também e aonde ele precisa melhorar. E aí eu crio indicadores, que são os KPIs, para quê? Para qualificar, para demonstrar o fator de desempenho. Eu indico para ele o desempenho que ele tem através de chaves. Aí eu crio algumas chaves de desempenho e esse professor ele tem que alcançar todas essas. Essa é um KPI de atendimento. Existe KPI de produtividade, existe KPI de sono, existe KPI de fala, de relacionamento. O lance é você entender. É dessa maneira que os processos entram num fluxo de excelência. Porque quanto mais você vai entendendo o que é preciso desempenhar com maestria para atingir o resultado que você quer, que seja ele qual for do processo da sua academia, você vai conseguindo deixar isso mais simples, mais prático, mais eficiente. Melhor vai ser a sua equipe, mais treinado em cada processo vão ser os seus colaboradores. Entende uma pessoa que sai da recepção ela passa para um estagiário, de estagiário ela passa para um professor, do professor ela passa para gerente, de gerente ela passa para supervisor. E todo esse percurso dentro da sua academia, ela teve KPIs, ela teve análise de desempenho. Então ela vem amontoando processos de desempenho. Essa pessoa está completamente qualificada para aplicar os processos de outras pessoas, se é que ela foi para esse cargo de gerência e de gestão. Então o início da formação da sua equipe de forma excelente para entregar um serviço premium é você ter essas chaves indicadoras de performance, essas chaves indicadoras de desempenho. E cada vez que você quiser um desempenho maior, você aumenta ou você melhora o como você está medindo isso. E esse processo é o KPI. Essa chave que mostra que ele está desempenhando é a chave, o indicador da chave de desempenho. Agora eu quero que nessa planilha aqui embaixo, a gente crie, dentro dessa realidade, vamos criar alguns KPIs aqui, vamos criar chaves de desempenho, vamos praticar. Você precisa praticar, colocar em prática as suas dificuldades, as dificuldades na gestão da tua empresa. Primeiro, entendendo os feedbacks da vida. As coisas que você não tem desenvolvido, as habilidades que estão precisando ser mais desenvolvidas, o resultado delas te frustra, o que você está precisando melhorar. Porque a falta dessa habilidade sua de uma fala mais consistente, mais clara, de ser um líder mais inspirador, ela causa na equipe um outro problema, que também vai ter que ser desenvolvido uma habilidade neles, que vai ter que ser colocado também um KPI neles, entende? Isso é uma cascata, é como se fosse uma bola de neve. Se você quer desenvolver uma equipe, tem que olhar para você e ver o porquê o que você está falando está sendo entendido de outra língua, que elas não estão conseguindo falar. O problema não está nelas, está em você. E esse feedback que a vida te dá é como uma placa de trânsito. Lembra que eu te falei? Quais são as placas de trânsito? Quais são as placas da vida que estão aparecendo para você? Elas estão te indicando para onde você tem que ir. O que está causando esse problema é o que você precisa fazer para melhorar o que você não está colhendo lá na frente. Então, ó, assiste essa aula de novo, se ficou alguma dúvida. Presta bem atenção em tudo, nos indicadores e como criar esses KPIs. Esses Key Performance Indicators, chaves
indicadores de desempenho, ok? Então, ó, vou deixar aqui embaixo e vamos comentando aqui nessa nossa área de membros. Se tiver dúvida, você pode mandar para a gente, que a gente vai te ajudar, mas vão ter mais ferramentas lá na frente que vão ajudar você a desenvolver melhor os KPIs. Então, quais são os seus? Particular, profissional, performance. Vamos lá, mãos na massa e bora para a evolução. Até a próxima aula.